O tempo passa, é surreal. O tempo passa, não volta mais. O tempo passa pra você e eu vou orar, vou vigiar. É tempo de oração, é tempo de renovação, é tempo de refletir que é o fim. Jesus falou: tudo que está para acontecer vai se cumprir as profecias. Ele vai voltar para buscar você e eu. Quero convidar você para orarmos e realizar a oração da noite de sábado. Essa é a noite de sábado que nós estamos aqui. E eu vou dizer uma coisa para você: a gente precisa muito de oração. Agora eu entendo um pouco da fraqueza espiritual, embora já passei por muitas experiências assim de não ter força para orar por causa do pecado. Foi bem no meu início, quando eu comecei essa minha jornada cristã. Então, realmente assim, por causa do meu pecado, da minha fraqueza da carne, eu caía. Então não tinha força para orar. Eu me sentia indigno de falar com Deus, eu me sentia incapaz, eu tinha vergonha de Deus. Por um lado, isso é muito bom. Esses sentimentos é bom porque você considera a existência de Deus, os sentimentos de Deus, os sentimentos divinos, né, de Deus, que é misericórdia, que é graça, amor. E isso é bom, isso reconhece esses sentimentos ou essas reações, isso é bom porque é uma forma de reconhecer a existência, o poder, a misericórdia, de crença, de crer que Ele existe. Que a primeira coisa que a gente se convenceu foi crer na sua existência. E o que mais faz a gente crer na existência de Deus é olhar para o céu, para a terra, para o mar, para as árvores, para as aves, olhar para a natureza e a gente vê que essas obras, essa natureza, não é de um homem comum, mas sim de um Deus. Isso é muito bom. Então a gente passa a crer que Ele existe. Isso é uma crença criacionalista. Isso é uma crença de pessoas que creem que foi Deus que criou todo o universo. Então, só em a pessoa crer que foi Deus que criou todo o universo, então já é a metade do caminho ou mais, porque ela crê na existência de Deus. Agora, o que ela tem que fazer é desenvolver sua crença. Além de crer na existência,
crer na sua palavra. Isso é muito profundo. Crer na sua palavra. Além de crer na existência, eu creio na palavra de Deus. E aí você vai ver que a palavra de Deus, ela vai estar na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem a palavra do homem, os narradores, Marcos, João, Lucas, Paulo. Todos esses aí são os narradores, os autores da Bíblia, de cada livro. A Bíblia é composta por mais de 40 autores. Mas no meio desses autores aí, tem a palavra do diabo também, é um dos autores. O diabo fala também na Bíblia. E entre todas essas vozes da Bíblia, tem a voz de Deus. Quando está escrito, assim diz o Senhor, aí você tem que ver, sim diz o Senhor para quem? Está falando para quem? Para o povo de Israel, para o povo de Judá. Há uma diferença de Israel para Judá, sim. Quando fala para Israel, fala de uma forma genérica, geral, para todos. Mas quando fala para Judá, é só para Judá, que é uma tribo de Israel. Israel são 12 tribos. Então, assim diz o Senhor. Agora, ele está falando para quem? Para Israel, para Judá. Em que era? Em que tempo? Quando ele está falando no tempo de Isaías, é há 750 anos antes de Cristo. Quando ele está falando através de Jeremias, 600 anos antes de Cristo. Quando ele está falando através de Malaquias e através desses profetas do tempo da escravidão da Babilônia, então é no ano há cerca de 400 e pouco antes de Cristo. E aí você já não vê mais Deus falando nesse período aí da Grécia, nesse período de Medo-Persas. Você vê até o momento em que o povo está voltando para Jerusalém. Então, você crê na palavra de Deus. E Deus fala através de mensageiros, Deus fala através da natureza, Deus fala através da Bíblia Sagrada, Deus fala através de uma história. Assim como eu fui com meu servo Davi, eu serei contigo. Então, tem que ficar atento à voz de Deus. Eu estou começando esse ano com os 2 pés, independente se é o pé esquerdo, se é o pé direito, mas estamos começando com o lava-pés. A campanha, o propósito do lava-pés na sexta-feira, dia de sexta-feira. E esse propósito do lava-pés é para você colocar os pés na estrada de 2023, mas acertar o caminho. Pedro, ele chegou a dizer, Senhor, eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés. E Jesus, ele disse, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte de mim. E aí Pedro diz, então, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, os braços, o corpo. E Jesus disse, Pedro, o corpo já está limpo, Pedro. Então você vê de que o Senhor está se tratando da igreja. Quem faz parte da igreja já está limpo pela palavra. Quem faz parte do corpo de Cristo já está purificado, limpo pela palavra. E o Senhor Jesus diz, Pedro, só os pés. Então é muito complexo e é muito interessante você estar em espírito para poder você entender, porque o Senhor Jesus ele está fazendo analogia. Uma analogia. Naquela época não existia pista, não existia o calçamento, não existia calçada, o cimento, não existia as ruas que nós temos hoje. E as sandálias, as botas, não existia naquela época. Então, normalmente a pessoa tomava um banho, o banho de dormir, o banho de depois do trabalho, e só em ele ir na casa do vizinho a 100 metros, os pés já estavam todos cheios de poeira.
E é aí aonde ele não tomava banho novamente, mas ele lavava os pés. Então, esse lavar pés é justamente uma preparação para deitar. Naquela época, era a preparação para dormir, para o descanso, que era esse momento de lavar os pés para dormir, porque já tomou banho. Chegou da roça, todo suado, foi lá e tomou um banho. Mas até dormir, foi para lá, veio para cá, e existia aquela coisa dos escravos lavar os pés dos seus senhores. Os filhos lavarem os pés dos pais. Eu já cheguei a lavar os pés do meu pai. Ô Genival, sim, pai, pega uma bacia com água e lava aqui meus pés. E lá ia eu, pegava, e isso não era humilhação, isso era um prazer para os filhos lavar os pés do pai. A gente fazia com prazer. Eu cheguei, eu não sei se você já fez isso. Eu acho que as pessoas da minha idade devem ter alcançado. Eu estou com 63 anos, deve ter alcançado isso. Então, nós estamos começando com o lava-pés. Eu quero convidar, eu sei que hoje é sábado, ontem não vieram muitas pessoas, ontem à noite, poucas pessoas vieram, mas eu também não estou fazendo isso para ser quantidade de pessoa, mas para conscientizar a pessoa, lavar a pessoa da palavra, a importância da pessoa ser lavada pela palavra. E eu já estou falando isso e vou ficar falando esse início do ano, porque eu quero começar esse início do ano com essa convicção, com essa crença. Eu vou lavar os seus pés. Nessa campanha, nesse propósito, vai chegar um dado momento que eu vou lavar os seus pés. Só que você não deve vir pensando na água que está na bacia, na toalha que vai se enxugar. Você tem que ouvir atentamente o que o Senhor Jesus falou. Ele está dizendo assim para Pedro: Pedro, você já está limpo, vós já está limpo. O problema é que tem um de vós que vai me trair. Então, o Senhor Jesus, ele está dando oportunidade para cada um de nós ser lavado pela palavra. E o segredo está na palavra, o segredo não está na oração. O segredo não está na bacia com água, na toalha, na bacia ou na água. Quantas pessoas que fazem propósito aí de água, só vivem com uma garrafinha de água andando de um lado para o outro e não libertas. Você vê de que o cego, ele foi lá no tanque de Siloé e lavou os olhos e enxergou por causa da palavra. Pedro, a mesma coisa, ele disse: Senhor, eu pesquei a noite toda e nada apanhei, mas sobre a tua palavra eu irei. E pescou. Então o segredo está na palavra, meu irmão. Ler a Bíblia, estudar a palavra. Aí está o segredo. Amém? Eu vou ler aqui, por desencargo de consciência, só vou ler aqui, até porque nós já estamos com 13 minutos aqui de transmissão, e para não ficar cansativo, eu vou ler aqui para todos vocês. João 13, eu já expliquei. Deixa eu tirar aqui esse fundo musical, porque aí você se concentra melhor na leitura. Aqui, ó. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tá vendo? Passar desse mundo para o Pai. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse. Então o diabo já tinha colocado no coração de Judas para trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas. Aqui Jesus tem consciência de que tudo foi colocado por Deus à responsabilidade. Versículo 4. Levantou-se da ceia, quer dizer, tinham terminado de ceiar, tirou as vestes, tomando a toalha, cingiu-se. Então houve um preparo para ele fazer esse trabalho, ele se preparou, ele se organizou.
Então, primeiro a ceia, depois vem o lava-pés. A gente ceiou na virada do ano, né? E é por isso que eu estou começando também com o lava-pés. É bom a gente seguir essa ordem, é importante para a gente ter uma direção, sem religiosidade e sem ritual religioso. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas as mim? Respondeu Jesus: o que eu faço agora, tu não saberás. O que eu faço agora, tu não sabe, mas depois tu vai saber. Então você vê que tem coisas que estão acontecendo agora conosco que a gente não sabe agora, mas vai saber depois. E disse Pedro: nunca te lavarás os pés. Pedro dizendo: não vou deixar você lavar meus pés. Jesus disse: se eu não te lavar, não tens partes comigo. E Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos, a cabeça. E disse Jesus: aquele que está lavado, olha aqui a igreja, aquele que está convertido, olha aqui o povo de Deus, aquele que está lavado, lavado com o quê? Com água? Não, com a palavra. Não necessita de lavar, senão os pés. Então, essa manutenção da fé, da caminhada, de viver a fé dia após dia, não precisa estar se batizando nas águas todo dia, não precisa você estar, sabe, se entregando numa igreja todo dia com um ritual. O que precisa é a manutenção, é do reconhecer que é pecador todo dia, é de reconhecer que os pés estão na poeira nessa caminhada, que esse mundo é um mundo de pecado e a gente está lavando os pés, quer dizer, se purificando, se limpando. Aí diz: pois no mais todo está limpo, todo o corpo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. É aí aonde quem está limpo tem que buscar esses que ainda não estão limpos. Tem que proporcionar, tem que criar situação para que estas pessoas que ainda não estão limpas venham se limpar. Porque bem sabia ele, Jesus sabia, quem o havia de trair. E significa que Jesus sabe quem é que vai trair ele. Por isso me disse: nem todos estáis limpos. Vou parar por aqui. Meus amigos, meus irmãos, é um trabalho. Nós temos três tipos de pessoas. Nós temos aquelas pessoas que estão limpas, que aceitaram Jesus, que se arrependeram dos seus pecados, têm vergonha da sua vida do passado. E é uma pessoa que está limpa, lavada. Quem fez isso? O pastor, a religião, o bispo, o obreiro, o professor? Palavra. Só que essa palavra, ela é igualzinho à comida quando você come. Na comida ali vai ter carboidratos, sais minerais, proteínas, vitaminas, sais minerais, vai ter de tudo. Ela só vai surtir efeito se você comer. Se você comer. Quando você está com saúde, você come e o seu organismo faz a digestão natural. Quando você está com um problema de depressão, um problema emocional, quando você está com um problema físico, então fica mais difícil do seu organismo absorver e fazer essa digestão, porque o corpo está doente. Mas quando você está saudável, é natural. Cria-se energia, há um desenvolvimento nas células, e essas células se reproduzem, causando energia, e você tem vida, força para subir, descer, correr, voltar, ir e vir. E aí essa energia, essa vontade de viver, fisicamente falando. Se você trouxer para o lado espiritual, é a mesma coisa, o alimento é a palavra. Só que quem não está limpo pela palavra, então não está bem. Não está bem. Porque precisa desse alimento, precisa de ler a Bíblia,
precisa de entender a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Como eu falei, na Bíblia Sagrada são várias vozes, e entre essas vozes está a voz de Deus, que é isso que vai alimentar você espiritualmente. Você entende? Então, por esta razão, eu estou chamando você. Ó, você tem a escola dominical amanhã. Você que está assistindo agora, ou antes de domingo, 10 horas, você tem a escola dominical com o pastor Samuel Nepomuceno. Você tem também à noite comigo culto de adoração e louvor, oração, adoração e louvor. Tem um momento do culto que a gente faz oração, oração pela saúde, oração pela família, oração pela sua vida financeira. E tem um momento de adoração, que esse momento de adoração é você adorar a Deus pelo que Ele é, eterno, Deus, o Salvador, o Todo-Poderoso. E tem um momento de louvor, que é quando você canta, quando você diz eu te louvo, quando você agradece, que esse momento de louvor é pelo que Deus fez na sua vida e está fazendo e vai fazer. É isso aí, à noite. Rua José Benedito, 375, ao lado do restaurante Paraqui. Nós vamos ficar falando aos pouquinhos sobre esse lava-pés, essa campanha que Jesus fez com os apóstolos após a ceia, lavando os pés e trazendo lições dentro desse livro de João, capítulo 13, vai nos abençoar muito. E nós vamos começar o ano não com o pé direito e nem com o pé esquerdo, nós vamos começar com os dois pés no caminho de Jesus. Amém? Quero convidar você para orar comigo nesse momento, em nome de Jesus. Deixa eu soltar o fundo musical agora aqui e eu vou terminar orando, falando com Deus. Independente de sua religião, não importa a sua religião, o que importa é a fé no seu coração. Então amanhã, domingo, 10 horas da manhã, isso para você que está assistindo agora. Para você que está assistindo depois de domingo, então você já entendeu. Mas a oração e essa palavra que nós trouxemos essa explicação, e a oração vai valer para você independente do tempo, tá bom? Mas todos os domingos nós teremos então essas reuniões, esses encontros no Ministério Tempo de Oração, ao lado do restaurante Paraqui. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por essa consciência, por esse entendimento. Eu sei, Senhor, eu sei que eu não sou, eu sei que eu não estou em posição nenhuma e não sou nada. Eu só sei dizer que eu sou mais um que precisa muito de Ti. Tenha misericórdia de mim, ó Pai. Tenha misericórdia desses amigos que estão comigo agora, nesse momento da transmissão. Tenha misericórdia, ó Deus, do Teu povo, ó Pai. O Senhor disse para Pedro, dizendo: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tens partes de mim. Tu não tens parte de mim. Oh, Senhor, então lava não somente os pés, mas as mãos, os braços, a cabeça. Pedro, só os pés, porque o corpo está limpo. Senhor, eu entendo que esse corpo é a Tua igreja, a igreja imaculada e pura. Senhor, eu entendo de que esse corpo, meu Pai, é o Senhor, que é o cabeça, que está dirigindo cada membro, que está orientando cada membro. E que cada membro tem que trabalhar para evoluir, para desenvolver a crença, a fé. E tem essas pessoas que estão no nosso meio, que estão te traindo, hão de trair, e que precisam, Pai, de ceiar, precisam de se comunicar, comungar contigo, com os irmãos, e um ajudar o outro, levantar o que está caído, curar o que está doente e ajudar o próximo. Essa é a igreja do Senhor. Esse é o ato
cristão, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Primeiro amar a si, primeiro cuidar de si, depois ajudar o próximo. Tenha misericórdia, Pai, da tua igreja, do teu povo, e nos abençoe, Senhor. Estende as tuas mãos sobre nós e nos toca agora. Receba agora o tocar de Deus em você. Deixa a misericórdia do Senhor te alcançar. Se você está sentindo dores, seja curado agora. Seja curado pela fé. Lembre-se de que Jesus, Ele carregou sobre si nossas dores, nosso sofrimento. Lembre-se que o Senhor carregou sobre si nossos pecados para a nossa salvação. Então, nessa hora, procure imaginar a cruz. Imagina a cruz. Imagina Jesus carregando essa cruz. Imagina Jesus morrendo por você, por mim, por nós, nessa cruz. E tome posse da cura, porque Ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura. Aleluia. Meu Deus, tome a minha vida nas tuas mãos. Abençoe essa noite de sexta-feira, ou essa pessoa que está assistindo, participando outro dia, o dia dela, a hora dela, o tempo dela. Pai, é tempo de oração. Que essa pessoa venha, Senhor, orar, viver em espírito, andar em oração, vigiando. Senhor, guia o teu povo, guia a minha vida. Entrega agora a sua vida para o Senhor. Você que está desigrejado, desviado, você que está igrejado, congregando, mas está fazendo tudo errado. Como diz a canção do Adair José, de que adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado. Oh, Pai, nas tuas mãos eu quero entregar a vida de cada um, a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, meus netos, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus colegas aqui de ministério. Eu quero entregar nas tuas mãos, ó Pai. Meus amigos, os colegas, meu Deus, que trabalham aqui pregando, lendo a Bíblia e orando aqui no Ministério Tempo de Oração. Os que congregam conosco, meu Pai, aqui na Rua José Benedito. Tome cada um nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Respira fundo aí você. Respira bem fundo e receba paz. Receba vida. Aleluia. Eu vou deixar aqui para vocês as informações, meus amigos. Essas informações aqui de todos os dias nós estamos aqui à noite realizando esta oração. Então tá aqui, ó. Todos os dias às 18 horas até às 18h15 a gente entra. E está aqui o endereço, olha, Rua José Benedito, para vocês daqui de Itabirito. Estão aqui os horários, os dias de culto que nós temos, redes sociais. Se você quiser ajudar, manter o programa, o ministério, está aqui a chave de Pix e também o QR Code para você ser o mantenedor desse ministério, a gente continuar fazendo essa obra, tá bom? Então aqui eu encerro agradecendo a todos vocês por ficarem conosco, ficar comigo. Conosco é eu, o Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente está aqui, até aqui agora. Amanhã, às 5h15, nós temos a oração que eu estaria aqui com todos vocês mais uma vez. 5h15 nós estaremos aqui orando com vocês. Amanhã, domingo. Eu aguardo você, tanto na escola dominical, como também à noite. Fiquem com Deus. Tchau.